Uma vez eu trabalhei num lugar em que também trabalhava a esposa de um dos sócios. Nada mais complicado que isso. A mulher tinha um cargo comum, mas se achava dona do lugar também. Dava ordens para todo mundo e os peões, com medo de rodarem, obedeciam. Mas eles odiavam. O clima era bem ruim, todo mundo com bode dela. De todo jeito, para manter o emprego, tinham que tratá-la bem e fechar os olhos para as burradas dela. É o que está acontecendo agora na Globo News. Os funcionários do Lula lá têm que criticar a Janja pelas merdas que falou no Janjapalooza. Mas como fazer isso sem perder o emprego? Você vai ver. E vai rir muito. E o trem de consequências avança veloz, furioso e sem freios na direção da primeira desgrama Janja Lula da Silva. Usina de navio? É o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Após xingar Elon Musk na noite de sábado em evento do G20 social, a biscoiteira virou um meme internacional, foi zoada pelo Elon Musk, espinafrada pela oposição e, pasme, foi repreendida até pelo presidente Lula, que, com o fraldão cheio de cocô por medo do Trump, disse: Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, nós não temos que xingar ninguém, nós precisamos apenas indignar a sociedade, indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que trazer junto essas pessoas que não têm para comer, porque não... Queridão Lulis, só o foguete do Musk que dá ré, porque as palavras de Vossa Excelentíssima Biscoiteira não voltam não. Vocês não queriam discutir mudanças climáticas? Segura esse climão agora, Lula. Claro, a bronca do Lula foi o sinal verde para que os funcionários dele na Globo News também fizessem críticas construtivas ao comportamento da rampeira dama. Veja o Octávio Guedes. Ele não está indignado porque temos uma primeira-dama chinelona e burra que age como uma petista de 14 anos paga com pão e mortadela. Não. Ele está triste porque a fala da Janja tirou o foco das narrativas contra a direita. Então, e esse deslumbramento, né, que o poder, isso não é só a Janja não, todos, qualquer um, ficam deslumbrados com o poder e cometem erros. Então, além de tudo, é de uma ingenuidade política, porque a oposição estava no corner, tanto com a discussão da escala 6x1, quanto o atentado à bomba em Brasília. E aí ela faz o quê? Ela dá de bandeja motivos para essa oposição mudar de assunto e bater ali na atitude dela. E mais desastrosa ainda é a declaração de que o homem que se explodiu lá em frente ao STF, o terrorista, era um bobalhão. Bem lembrado. Era um bobalhão. Gente, bestão. É um bestão. Esse é o discurso pró-anistia. Gente, é um bestão, é um tio do Zap. É um patriota, tio do Zap, foi lá, não sabe nem fazer a bomba. Que isso, não pode, isso não tem ninguém tocando apito de cachorro, não tem ali alguém inspirando ele. É um bobalhão, é um bestão. Então, esse é o discurso pró-anistia. Então, essa busca de holofote também, né? Porque assim, o deslumbramento leva a isso, né? A busca permanente do holofote. E nem sempre, às vezes submergir em alguns momentos em que você não é estrela também é importante. Até eles já estão chamando a Janja de deslumbrada. A canja apanhando da esquerda e da direita. Rapaz, que sina! Olha como são as coisas. O blogueiro não está incomodado com a Janja por causa das consequências diplomáticas para o Brasil, mas porque o foco das narrativas contra a direita foram sobrepostos pelo vexame internacional da biscoiteira. O blogueiro deixou bem claro como se cria e como se mantém narrativas. Sem distração. Tem que manter o foco, Janja. Mas aí é que está a grande piada. Eles ainda acham que as narrativas estavam dando certo.
escala 6x1 e a bomba. Esses jornalistas pensam que o povo se informa por eles. Ainda não entenderam que eles só servem mesmo é pra piada. Olha o cara que fala que a Janja tem ingenuidade política. Ingênuo é ele, ao achar que o povo ainda cai nas narrativas da esquerda. E a Janja não tem nada de ingênua. Ela é maliciosa. Aliás, é preciso muita malícia para namorar quadrilheiro na cadeia. Mas o que tem de maliciosa e mal intencionada, ela tem de burra, graças a Deus. Quem também está inconsolável é a comentarista da Globo News e assistente de palco do Lula, Mocreia, Andréia Sadi. Foi uma das primeiras e únicas, Otávio, Lins, amigos do estúdio, que eu vi uma concordância, uma convergência de opiniões entre integrantes do governo, integrantes do PT, diplomatas, um constrangimento, até uma frustração, porque um evento desse tamanho, como é o G20, com tudo isso que a gente está trazendo para vocês, né? E um discurso que o Lula tinha feito também, muito relevante, com muita propriedade sobre essa aliança global, também no final de semana, que acabou sendo ofuscado por essa polêmica, uma crise desnecessária. Foi a expressão que eu ouvi de diversas fontes, de integrantes do governo, como eu disse, ministros, assessores, integrantes do PT, da cúpula do PT, também aliados do presidente Lula, pessoas que gostam de Janja, porque eu acho importante colocar aqui, Lins, integrantes do Supremo também. Eu fico com essa impressão de que as pessoas acham que fazer a crítica, você chamar atenção para algo como isso, seria um problema. Não, o problema seria se a gente não falar sobre isso. Nós estamos falando sobre isso porque a primeira-dama falou isso. Foi ela quem trouxe esse assunto. E vou te falar, nem a oposição entendeu. Porque, assim, uma coisa é você criticar o Musk pelas coisas que o Musk faz. Pode e deve, inclusive quando o Musk não cumpre a lei no Brasil e quer ter negócios no Brasil. Tem uma lei, isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente foi a fala que a primeira-dama fez neste final de semana, onde o holofote deveria estar apenas voltado para o G20. Então, essa foi a análise que eu vi desses ministros, de integrantes do Supremo, integrantes do governo do PT também, como eu estou contando para vocês, e de diplomatas, gente. Isso é importante, porque eles estão fazendo um esforço para colocar esse evento de pé, integrantes do Itamaraty. A gente está mostrando aqui as dificuldades para você chegar num consenso de um texto do G20, e aí eles acham que é água no chope. Água no chope. E aí a oposição, obviamente, no papel de oposição, está explorando o fato, ganhou de presente, como eles falaram para mim, essa fala de Janja, vindo de uma semana que foi horrível para a oposição, por causa do atentado na Praça dos Três Poderes, que acabou enterrando por hora o projeto de anistia e tudo isso que a gente já debateu aqui. Mas eles estão comemorando e vão explorar e muito esse fato, né? Em primeiro lugar, gafes não, discurso de ódio. Vamos falar a verdade. Bolsonaro faz ataques, mas a esquerda só comete gafes. Não é uma gafe. O comportamento deslumbrado e irresponsável da Janja é recorrente. E agora ela atacou um futuro ministro do novo governo americano. Também é engraçado a jornalista tendo que justificar o fato de ter que falar sobre a deslumbrada. Eu pensei que ela ia pedir desculpas, meu. Essa imprensa paga só passa vergonha. Também são curiosas as opiniões desses analistas. No fundo, eles até apoiam o xingamento da Janja. A crítica não é sobre a pirraça da primeira-dama, mas sim pelo fato de isso dar munição para a oposição. O colega da Mocreia e sósia da Dona Benta, Marcelo Lins, parecia mais indignado. Falou e deixou a amiguinha irritada. Essa fala da primeira-dama, Janja, e compara com a fala do presidente Lula na entrevista exclusiva ao Pedro Bassan de ontem, falando do relacionamento de Estado para Estado. É claro que são coisas distintas. O presidente Lula estava falando da qualidade do presidente da República. Mas a primeira-dama tem que entender que tudo o que ela faz ou que ela fala, ela faz na qualidade de primeira-dama. Que se ela não tem um cargo formal no governo, as atenções
de todos também estão voltados para ela. Então é importante que ela lembre que ela não é mais aquela militante que ficava ali às portas da Polícia Federal em Curitiba, participando do alvorecer com o presidente Lula quando ele estava preso, não era nem presidente ali, e depois dizendo boa noite para ele dormir. Ela não é, nem mais pode agir como se fosse apenas a esposa do presidente da República. Ela tem uma função simbólica ali de primeira-dama, ela compõe um quadro ali. Isso não significa que ela deva ficar calada, que ela não deva participar de ações, que ela não deva ter eventualmente até um papel político ou até mesmo um cargo no governo. Ela pode ter um cargo no governo cuidando das áreas que lhe são mais afetas. Tudo isso pode. O que não pode? Numa ocasião pública, por mais que fosse uma brincadeira no meio de uma fala, porque houve uma falha no microfone, o microfone falhou, era como se ela estivesse culpando o Elon Musk pela falha no microfone, e ela não se contentou em culpá-lo, ela xingou o Elon Musk depois nessa fala. É óbvio que isso iria repercutir, é óbvio que isso daria munição à oposição, é óbvio que daria munição ao próprio Elon Musk, que tem gostado também desse papel cada vez mais político dele, que não se furta a querer ter um papel também de influenciador em processos eleitorais de outros países. Agora ele já está dizendo, vocês vão perder as próximas eleições. Isso é o Elon Musk que está falando, à frente da rede social X, que é gigantesca e que, aliás, por essa atuação política dele, já tem vários órgãos que estão deixando, órgãos de imprensa, como o The Guardian britânico, estão deixando de publicar as suas notícias no X porque entendem que ali a plataforma está sendo muito utilizada politicamente. Então, você pode ser um crítico ferrenho do Elon Musk, você pode detestar, como isso é absolutamente natural, até por conta das manifestações também de desapreço que ele já fez pelo Brasil. O que você não pode fazer é, enquanto primeira-dama do país, xingar o homem mais rico do mundo, ocupante de um futuro cargo na próxima administração americana, sob pena de ver toda essa repercussão negativa atrapalhar um pouco, jogar água no chope de uma celebração da organização de um evento desse porte, com tantas lideranças importantes mundialmente, e a gente tem que estar aqui discutindo a fala e o xingamento desnecessário da primeira-dama da República. Que só estamos comentando porque foi uma pauta criada pela primeira-dama. Pela primeira-dama. E ela levou um puxão de orelha público, me arrisco a dizer, do marido. Quando o Lula diz que é uma campanha que não precisa que se xingue ninguém com ela, ele está falando com a própria primeira-dama também, e falando em público. Ou seja, olha o peso disso também. O presidente tem que parar de apenas defender a bandeira que está defendendo, esse projeto importantíssimo, para lembrar que não é necessário xingar os outros para levar adiante os seus projetos. O cara praticamente chamou a Janja de militante de porta de cadeia. E a vontade da Mocréia sadia de mandar ele calar a boca, hein? Então é importante que ela lembre que ela não é mais aquela militante que ficava ali às portas da Polícia Federal em Curitiba, participando do alvorecer com o presidente Lula quando ele estava preso, não era nem presidente ali, e depois dizendo boa noite para ele dormir. Esse gesto de morder os lábios demonstra agressividade, o que para Mocréia é comum. E ela parece agitada, olhando para os lados, para frente, para o computador, para o celular, mordendo a boca, que é alucinada. A mulher quase se virou ao avesso escutando tudo isso. E os olhares de cala a boca dela. Não teve falha no microfone. Janja sabia que todos estariam ouvindo o que ela disse. Não foi um ato falho, foi puro suco do amor. Para surpresa de ninguém, o Marcelo Lins já aproveita para acusar o Musk de ameaçar e interferir nas eleições brasileiras. Não vai precisar disso, companheiro. O Lula se ferra sozinho. A verdade é que a turma da esquerda, incluindo a velha imprensa, esperava da Janja algo que ela nunca teve: postura, dignidade. A Janja não tem nada de dama, não tem nada de primeira, e muito menos é primeira-dama. Qual ação social a Janja já fez, além de servir marmita no presídio? Nenhuma. A pura Janja é isso aí que ela mostrou ao xingar Elon Musk, uma figura pirracenta, sem vergonha, sem caráter, que caiu de paraquedas na política e não tem a mínima noção do que significa se portar com decência. Como funcionários de uma firma com medo de desagradar a mulher do patrão, o pessoal da Globo News faz críticas leves à Janja. De todo jeito, dá para se ver a Globo começando a ajustar o discurso. É sintoma de medo. Eles notaram que Lula, Xandão e o PT estão com medo do Trump. E se os patrões estão com medo, imagina os funcionários.
Se tá ruim pra você, imagina pra mim que sou a cara da mulher do Lula. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.